Muito boa tarde a todos. Eu me sinto uma criança mimada aqui no meio de duas sumidades aqui. É uma alegria muito grande estar ao lado da querida Joselma e também da nossa querida Denise Lino. Que honra nesse instante estarmos aqui. Essa temática tão abrangente, mediunidade com Jesus, dentro do tema central Evangelho e Vida, não poderia faltar esse tema. Afinal de contas, mediunidade está na vida e requer o Evangelho. É uma faculdade neutra que precisa ser aplicada, usada com discernimento, dentro dos critérios que o Evangelho e sua sabedoria, sua leveza nos sugere. Então, numa temática dessa importância, a mediunidade de Jesus, que nos lança de súbito à responsabilidade, que nos lança e nos convida de imediato a uma postura de discernimento, nada melhor do que conversar sobre isso, já que todos somos mais ou menos médiuns, essa faculdade que não é privilégio do Espiritismo, não é invenção de Allan Kardec, é uma faculdade humana que varia de grau de percepção e intensidade em cada um de nós. E quando nós acrescentamos mediunidade com Jesus, a figura se torna ainda mais imponente no sentido de pensarmos no amor que isso deve estar envolvido. Jesus, considerado médium de Deus, Jesus que esteve conosco e está conosco, não está distante, olha por nós, nos conduz, aguarda o nosso despertar, traz ao nosso coração essa oportunidade tão valiosa. Então nós vamos aqui estabelecer um diálogo entre nós três, será importante. Eu acho que a comissão deve até ter aberto um espaço para perguntas, né, Denise? Que vocês poderão interromper e isso vai facilitar. Não abriu o espaço? Ah, tudo bem. Então não vai haver espaço de perguntas, tá bom? Ela está informando aqui. Nós vamos conversar entre nós sobre esse assunto tão vasto. Eu não sei se a Joselma quer falar primeiro, se a Denise vai falar primeiro. Querem observar a ordem alfabética ou... Gente, é uma alegria estar aqui com vocês, estar aqui com os amigos, dois corações amigos. A gente fica, parece que, num outro plano, sabe? Um outro plano vibratório, e é um outro plano. A gente está em outro momento, é tudo muito gostoso, muito importante para a gente. Quando se fala em mediunidade com Jesus, eu volto lá atrás, quando eu ainda tinha medo de espírito, sabe? E eu nunca imaginei que um dia eu me tornaria espírita, e eu tinha muito medo de espírito. E quando eu tive a oportunidade de conhecer na prática, por necessidade, eu vi que ali era um caminho. O caminho que a caridade, o caminho que Jesus mostrava para todas as pessoas. Não havia privilégios na mediunidade. Todos têm possibilidade de usarem a sua mediunidade a partir do momento que Jesus é a grande referência da nossa caminhada. Então, mediunidade com Jesus é deixar fluir de nós todas as possibilidades que a mediunidade traz em cada um, de acordo com a lei de causa e efeito, de acordo com os compromissos do passado. Isso tudo à luz do Evangelho. Isso tudo à luz dos exemplos do Mestre Jesus. Então, eu hoje, eu acho que eu sou mais velha que você, como é que é o negócio? Como a mais velha daqui... Melhor não dizer, né? Deixa pra lá. Não, eu não me importo também, não. Deixa quieto. Eu vou ficar assim hoje mais na escuta, admirando. Hoje pela manhã, sabe o que eu pensava? Rapidinho, não vou tomar tempo não. Mas tem aquela passagem de João, quando ele pega o menino na escadaria do templo e ele diz assim: Senhor, pode me levar, porque eu já vi a salvação. Hoje pela manhã, quando eu vi os meninos
do meu coração, falando de doutrina, falando de mediunidade, eu falei: Jesus, pode me levar. Já tem quem continua desenvolvendo a segurança da divulgação da doutrina com amor e com responsabilidade. Mas você perdeu o medo dos espíritos? Perdi. Hoje eu brinco com eles, falo: ó, dá licença, mas eles não deixam eu ver não, porque acho que eles sabem que eu vou dar uns pulos para trás, de susto, não de medo, de emoção. Então eles não se deixam ver por mim. Tá bom, fala, Denise. Boa tarde, amigos. É com uma imensa alegria que estou chegando no MEP. Eu cheguei para essa atividade, estava em outras atividades, mas não me impediram, por exemplo, de ontem ouvir a palestra do nosso querido Orson, que teve um depoimento sobre mediunidade dos mais significativos. Que testemunho, meu amigo, né? O Guilhermano? Isso, o Guilhermano, e que aprendizado para ele, né? Onde esse espírito estiver, que ele receba as nossas vibrações. Porque ao compartilhar conosco a experiência que você passou com ele, você nos evangelizou a todos. E trouxe um testemunho importante para os médiuns, que é bem esse que estava na abertura, na leitura que Rafa fez. Não tema os teus acusadores. Não tema os teus acusadores. Esse é o testemunho dos médiuns. Porque os acusadores podem estar blefando e podem também estar falando alguma verdade na posição de acusadores. O que tira a legitimidade do dizer ali, né? Ainda que tenha alguma verdade, se for no tom de acusação, já sai ali do Evangelho de Jesus. Então, essa temática é a temática do nosso coração, é a temática pela qual o codificador começa a organizar a doutrina espírita, e nós não podemos minimizar a importância, a centralidade da mediunidade na doutrina espírita. Nós podemos não estar na reunião mediúnica, não ser um membro efetivo. O Orson ontem compartilhou uma experiência que é também a minha nesse momento, em função de outras atividades espíritas igualmente importantes e que requerem atenção e preparo. Eu não estou neste momento em reunião mediúnica, embora tenha ficado mais de 20 anos na reunião mediúnica, conciliando com outras atividades. E é central para o espiritismo, porque há uma tendência de se dizer: não, o espiritismo é filosofia, mas essa filosofia, diferentemente de outras, não se sustenta sem o laboratório da mediunidade. E todos nós convivemos com a mediunidade. E aí, nesse início aqui da nossa fala, para voltar o microfone para os amigos, aliás, eu nem disse isso, né? São dois grandes amigos, vou pedir um parêntese aí. Se estiver gravando, dá um pause aí, Guilherme. Orson é um amigo, irmão, foi a pessoa de fora que não me conhecia, me viu uma vez e confiou em mim como expositora. Então, se eu sou uma expositora hoje, que viaja a diferentes lugares, eu devo a esse amigo que aqui está. Foi ele que confiou em mim 30 anos atrás. Mas, Denise, foi por causa sua que eu me aproximei da Paraíba. Eu tenho que agradecer, é uma gratidão mútua. Mútua, pois é. Minha gente... Foi por sua causa que eu vim no MIEP pela segunda vez, né? E nesse momento de amizade, que é quase um transe mediúnico aqui, como disse Joselma, eu participei do aniversário de casamento, 35 anos, foi? Não, você participou do aniversário de 60 anos de idade. Ah, foi. Os 60, revelamos, né? Os 60 anos de idade dele, e junto com a esposa, a Neuza, durante a pandemia, com direito a um show de Alain Viches. Virtualmente, foi comemorado nossos 60 anos. Né? Então foi muito bonito. E a Joselma é uma amiga, me recebeu agora em dezembro na casa dela, não estava na semana, mas deixou uma pessoa para me receber, para cuidar de mim, e ainda me colocou para fazer palestra num lugar onde eu, quando cheguei, achei que estava em nosso lar. Foi essa a impressão. E eu mandei uma foto para os amigos e disse: eu acho que eu cheguei em nosso lar.
Então, são dois grandes amigos. Aí, voltando para o tema. Voltando para o tema. Então, a mediunidade é central na doutrina espírita. E não importa se nós estejamos como um membro ativo de uma reunião mediúnica ou não. É importante entender o tema e ter a certeza que nós convivemos com a mediunidade todos os dias. Aí eu queria citar aqui 2 trechos que eu separei para a gente pensar. O primeiro deles, que nós não podemos esquecer, a definição de médiuns que o codificador traz em O Livro dos Médiuns. Ele diz o seguinte, e é importante destacar, definição do codificador, não é uma definição dos espíritos, é uma definição de Allan Kardec após desenvolver um processo metódico de observação dos fenômenos mediúnicos, porque só isso já daria um seminário, né? A metodologia científica de Allan Kardec, uma metodologia hoje extremamente respaldada na academia, que é a metodologia da observação, repetição da experiência. Então, Kardec viveu isso à exaustão, quando nós nem tínhamos essa validação científica dessa metodologia dessa forma. Então, a partir da metodologia da observação, ele constrói a definição de médiuns. Vejamos se não cabe para todos nós. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio, num grau qualquer. Então, pode ser tanto para mais, os espíritos superiores, como pode ser para menos, aqueles que se nos apresentam como os nossos acusadores e dos quais nós não devemos entendê-los ou acolhê-los com temor, como disse Joana de Ângeles na abertura, num grau qualquer. Então, isso é muito importante. Então, todos nós sentimos os espíritos. Em outras palavras, essa faculdade é inerente ao homem, o que não significa o gênero masculino, mas ao espírito encarnado. Não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Então, não tem a ver com classe social, com etnia, com sistema de crenças, com estudo, não tem estudo, não tem a ver com isso. Por isso mesmo, raras são as pessoas que delas não possuam alguns rudimentos. Então, sabe aquela frase do senso comum no movimento espírita? Minha mediunidade é pedra? Está errada. Não está, Joselma? À luz de Kardec, todos nós sentimos num grau qualquer. Resta ajustar, eu diria hoje, o Bluetooth. Como é? Bluetooth. Troquei. O Bluetooth, né? O nosso Wi-Fi, para sentir num grau maior e melhor os bons espíritos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Não é ser mais ou menos ser ruim, não. É ser um pouco mais ostensivamente médio ou um pouco menos ostensivamente. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Fecha aspas, Allan Kardec. Então, todos nós somos médiuns e alguns estão revestidos um pouco mais. E esta semana acabou de sair uma pesquisa do Dr. Alexander Moreira, professor da Faculdade Federal de Juiz de Fora, que coordena um centro importantíssimo de pesquisas sobre saúde e espiritualidade. Essa pesquisa foi publicada em inglês, num periódico, agora me falha a memória, mas de muito respaldo na área da psiquiatria. E essa pesquisa tem imediatamente 2 desdobramentos. O primeiro deles ratifica o prêmio que o Dr. Alexander Moreira vai receber no mês de maio, mal comparado, um Oscar da psiquiatria, pelas pesquisas que ele vem realizando num laboratório interdisciplinar em ciências médicas e espiritualidade, investigando diferentes médios. Há uma entrevista dele maravilhosa para Ana Beatriz Barbosa no Pod People, uma entrevista de 2h15, eu acho, um podcast maravilhoso em que ele fala sobre as pesquisas. Então, primeiro impacto, um brasileiro vai receber um prêmio dessa magnitude pelas pesquisas na área de espiritualidade e saúde. Segundo impacto, essa pesquisa foi replicada
em todos os grandes jornais e conglomerados de mídia do Brasil. Eu li primeiro na Folha de São Paulo, depois os colegas começaram a enviar, saiu na Globo News do mesmo dia, com o que se diz no jornalismo, didatização de André Trigueiro para os assinantes da Globo News naquele dia, no Jornal das 18 horas, saiu na revista Veja, saiu no jornal O Globo. Então a imprensa brasileira, esta semana, rendeu-se à evidência de que os médiuns ostensivos, esses últimos a quem aqui Kardec diz, se traduz por efeitos patentes, têm a sua genética diferenciada da genética dos seus parentes em primeiro grau. Isso é Allan Kardec sendo referendado pela ciência do século XXI. Voltamos com vocês. Que maravilha ouvir uma apreciação dessa profundidade, né? Isso me faz lembrar, Denise, e voltamos, já que você citou a ciência com essa ênfase que merece ser citada mesmo, me faz lembrar o que está no primeiro parágrafo, na primeira frase do próprio Livro dos Médiuns, na introdução, quando Kardec diz que a experiência nos mostra todos os dias que as dificuldades e decepções que se encontram na prática do Espiritismo se devem à ignorância dos princípios dessa ciência. Talvez eu tenha trocado algumas palavras, mas a ideia é esta. Porque quando a gente fala na palavra prática espírita, ela não está exclusiva para a mediunidade. A prática espírita, ela é abrangente. Nós estamos fazendo aqui uma prática espírita nesse momento, entre tantas outras que se fazem em nome do Espiritismo. E então nós vemos lá que Kardec, já na introdução, primeiro parágrafo, o Livro dos Médiuns, as dificuldades e decepções, a gente poderia abrir essas duas palavras. Quais são as dificuldades que se encontram? Como foi dito aqui no texto trazido pelo próprio Kardec, os níveis de percepção e intensidade são variáveis de indivíduo para indivíduo. Então, quais são as dificuldades que podem ser encontradas no caso da prática mediúnica, de percepção da sintonia espiritual, da presença espiritual ao nosso lado? Tem muitas dificuldades, considerando as dificuldades pessoais de cada um de nós. Somos criaturas falíveis, somos criaturas instáveis, sob todos os aspectos que se possam ser considerados. Sofremos o impacto das emoções, sofremos as fragilidades que nos são próprias, as carências que nos são características, são dificuldades que se deparam também com dificuldades alheias no convívio, no conflito, no relacionamento entre nós, outros companheiros de doutrina, com dirigentes, com outros colegas médiuns e até com os comunicantes, como não? E por outro lado, dificuldades e decepções. O que se pode tirar da palavra decepções? São muitas questões aí envolvidas. Muitas vezes nos decepcionamos conosco mesmo. Quem de nós já não ouviu alguém dizer que decepcionou-se com o Espiritismo por causa do dirigente, por causa do palestrante, por causa do escritor, por causa do médium? Não tem cabimento isso. O Espiritismo não está no palestrante, não está no escritor, não está no dirigente. O Espiritismo é uma doutrina de fundamentação científica, de desdobramentos filosóficos, de consequências morais. Médiuns, palestrantes, dirigentes, escritores são seres humanos falíveis, são aprendizes, somos todos aprendizes, como destaquei ontem. E então, as dificuldades e decepções estão aí. As decepções podem ser oriundas de uma visão parcial, de uma visão prejudicada por nossa maneira de querer entender as coisas. Então, quando Kardec diz que as dificuldades e decepções se originam da ignorância dos princípios desta ciência, que é o Espiritismo, isso é um convite a estudarmos. Quais são os princípios que norteiam esse edifício doutrinário do Espiritismo? Nós não temos que decorar, nós temos que saber mesmo os princípios fundamentais: Deus, imortalidade, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, embasamento no Evangelho. Nós temos que saber. Cada princípio desse se desdobra numa infinidade de considerações. Então nós vamos saber, por exemplo, que os espíritos não são iguais. Claro que não. Estamos em diferentes níveis. Uma comunicação vinda pela mediunidade requer uma análise ponderada, prudente, mesmo que a assinatura seja uma assinatura respeitosa,
Ora, Allan Kardec apresenta essa vacina lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. No item 2, a autoridade da doutrina espírita, a universalidade do ensino dos espíritos. Quando ele vai dizer que o mundo dos espíritos é composto por criaturas em diferentes estágios de amadurecimento, sabedoria, bondade. Então, como nós, é a mesma coisa. Nós vivemos num mundo repleto de diversidade, sob todos os aspectos. No mundo dos espíritos não é diferente. Então, se analisarmos sobre esse aspecto, vão acabar as decepções, porque a gente vai compreender, a empatia será nossa companheira, faremos da empatia a nossa melhor companheira, para entender que o outro está vivendo a dificuldade dele, que nós também temos sob outro aspecto. Isso evita decepções, e as dificuldades poderão ser superadas, ou pelo menos atenuadas, com um discernimento maior. É admirável pensar nisso. Eu quero convidá-los, inclusive, a darem um passeio pelo índice do Livro dos Médiuns. Esta obra monumental, eu fico impactado de ver o índice. Você vai vendo os capítulos lá, atrai pelo nome do capítulo, depois você adentra no resumo do próprio índice, dentro de cada capítulo, os itens elencados. Quando a gente vê lá a influência do meio, a influência moral do médium, entre outros tantos itens que estão na sequência ali da segunda parte, a gente fica impactado com a atualidade. E às vezes o Livro dos Médiuns fica esquecido na prateleira, empoeirado, amarelado, cheio de teia de aranha, e ali está um monumento doutrinário. Às vezes, quem de nós já não ouviu falar? Eu já li o Livro dos Médiuns há 30 anos. Nossa, faz 30 anos? Está desatualizado. Experimente passear pelo seu conteúdo, passear no bom sentido, de análise ponderada, atenciosa, cuidadosa, de extrair aqueles ensinamentos que ali estão. Ora, Kardec é um gênio, Kardec é um benfeitor da humanidade. O critério didático utilizado e disponibilizado para nós foi de muita sabedoria, de um espírito de grandeza intelectual e moral, que preocupou-se também com esse aspecto da mediunidade com Jesus, de vez que as suas orientações, extraídas do ensino trazido pelos espíritos, nós vemos ali as orientações básicas de Erasto, muitas vezes desprezadas, esquecidas, e entramos na faixa da fascinação, entramos na faixa da adoração, sem nenhuma prudência, sem nenhum cuidado, deixando-nos seduzir por fantasias, e vão se introduzindo fantasias, e vão se introduzindo ideias malucas, que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, quando entendemos mediunidade com Jesus, nós vamos ter mais cuidado, mais prudência. Ora, o programa de Jesus é para o nosso progresso, para a nossa melhora. Não poderia se valer da mediunidade para especulações sem utilidade. Então a gente tem que estudar continuamente, porque à medida que a gente amadurece na idade, na experiência, a gente nota detalhes que não notava antes. Nós que somos palestrantes vivemos essa experiência. Eu posso dizer por mim, mas eu tenho certeza que ambas aqui vivem isso. Quanto mais a gente fala, porque a gente fala todo dia, a gente fala com constância, são entrevistas, são depoimentos, são palestras, etc., são mesa redonda como essa, debates, etc., a gente vai desenvolvendo uma capacidade de percepção mais apurada dos conteúdos. Isso não é para criar vaidade em nós, não, é o exercício. Hoje estivemos com o Neto Batista de manhã falando sobre a Boa Nova como fonte de ascensão. Ora, o exercício doutrinário de divulgação na palavra ou na escrita também nos possibilita isso. Lembrando a percepção trazida pela nossa Denise, falando sobre os variados graus de intensidade da mediunidade ostensiva ou não. Isso abre um panorama impressionante para nós analisarmos. Pois é. Eu fiquei aqui ouvindo e me elevando e enlevando com tudo que eu estava ouvindo, a importância da fundamentação da legitimidade da mediunidade. Muitos de nós já passamos por uma etapa em que a gente via mediunidade no outro. Ia à casa espírita, que o médium da casa, tinha um artigo definido aí, o médium da casa era o fulano. Então aquele médium da casa,
ele crescia às vezes no entusiasmo, e chegava até um pouco de vaidade, porque ele era o médium da casa, e as coisas não podiam acontecer sem o médium da casa dizer sim ou não. Aí, tudo escrito, fundamentado científica, filosoficamente, no livro dos médiuns, em tudo que nós ouvimos aqui, a gente vai ver os detalhes. Erasto é uma maravilha, nossa mãe. Então, a gente vai ver que não é o outro, ele é médium, mas eu também sou. Aí, quando a gente chega a essa conclusão, você na casa espírita, você não é simplesmente o dirigente da casa, você é o médium dirigente, você é o médium porteiro, o médium que faz a sopa, o médium que dirige a reunião. E em todas as funções na casa espírita, a mediunidade vibra, levando os espíritos nobres que conduzem aquela casa a alcançar os seus objetivos, porque agora já não é mais os médiuns da casa estão atentos, estão sensíveis, buscando o estudo, buscando compreender. Aí muda tudo. Não tem aquela pessoa que tem que chegar e impor alguma coisa, porque há um acordo vibratório de todas as situações. Saber que somos médiuns e que temos responsabilidades em qualquer setor em que estivermos atuando, na casa espírita ou fora, na sociedade, usando os meios de comunicação, no trânsito, onde estivermos, somos médiuns em ação. Tudo muda, porque em todos os lugares seremos médiuns conduzidos por Jesus. Pelo conhecimento que vamos adquirindo, pelos exemplos que Jesus traz para todos nós no Evangelho, então a gente passa a ter uma postura que nos eleva, não em superioridade classificatória, mas nos eleva em responsabilidade. Eu estava aqui, enquanto eles falavam, eu me lembrei do amigo Palminha. Alguém aqui já ouviu falar no espírito Palminha? Olha que interessante. Ele lá ouviu, pelo menos um. Você também. Vejam bem, eu cheguei a conhecer o médium que deu passividade pelas primeiras vezes ao espírito Palminha. Médium de efeitos físicos. Ele trabalhou naquelas manifestações luminosas que nós temos notícias, porque Minas teve um momento que foi celeiro de médiuns na área de efeitos físicos. Então, Palminha chegava naquela reunião e ele tentava falar através do médium, amigo querido, e o médium falava: que isso? Sou eu? Isso é coisa minha, da minha cabeça, não é espírito não. Bom, não, isso não é coisa de espírito não. Eu não vou falar, isso é coisa minha. Ele ficava calado, e o espírito tentava, só faltava pôr uns guizos e se materializar e fazer uma ginástica ali na frente, para ver se o médium aceitava, e o médium nada. Aí o espírito um dia, eu vou ter que tirar o microfone, segure para mim por favor. Aí o médium está assim, eu não quero bater palma. Foi a única forma que Palminha conseguiu, por isso ele recebeu o nome de Palminha. Foi a única
única forma que Palminha conseguiu ser aceito, porque o médium... Ele está ouvindo, hein? O atraímos. Se arrepiou todo. Porque o médium, usando o conhecimento, ele racionalizava demais. Ele tinha medo de estar brincando com a faculdade. Então não era porque ele era mau, ele tinha medo de ser ele que estava atravessando. Isso pode ser mistificação, eu não posso. E aí o espírito teve a ousadia de bater palma, e ele era um médium forte, sabe? Então ele não queria e batia palma. Aí ele falou, bom, mas se eu não quero, olha bem a lógica, o que eu acho bonito, por isso é que eu lembrei dele. Se eu não quero bater palma e eu estou batendo, tem algo que me conduz a bater palma. Olha a lógica séria, respeitosa. E a partir daí, Palminha relaxou, porque ele pôde trazer as suas mensagens tão gostosas, tão importantes para todas as pessoas onde ele podia ter uma ação, uma influência. Mas esse médium deu trabalho, hein? Ele deu trabalho. Então, vejam bem, nós precisamos estudar de tal maneira que nós possamos conviver com os espíritos com naturalidade, não é com fanatismo, é bem diferente. Não é com fanatismo, mas com naturalidade, tendo a certeza de que eles estão sempre presentes. Agora, eles não vão mandar em nós o tempo todo, eles não vão ficar dando mensagem para nós o tempo todo, eles vão nos direcionar, eles vão nos intuir, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é uma grande reunião mediúnica, né? Agora precisa médium ficar dando, estrebuchando aqui, e louvado seja nosso, pelo amor de Deus, não precisa. Essa é a diferença, é a naturalidade com que você vai começando a agir com o amigo espiritual, e também com o necessitado que chega. Não é porque ele é necessitado que ele vai chegar e fazer o que ele quiser com você, porque para isso você aprendeu com Jesus a ter autoridade. Se a gente vai no Evangelho, nós não vamos ver em momento algum Jesus lidando com os espíritos numa situação de se tornar, chamar atenção pelos gestos, pela postura. Jesus, a postura dele era moral, era o amor, era a caridade. E é isso que nós precisamos trabalhar. Eu não quero tomar tempo, mas é rapidinho. Vejam bem, a mediunidade mudou de faixa, no sentido das manifestações, no sentido do trabalho. No meu tempo, que lá vai lá, a mediunidade era mais ostensiva, porque ainda precisava consolidar o respeito à doutrina espírita, o respeito aos médiuns, e os médiuns ficavam meio encantados quando eles eram instrumentos da mediunidade. O tempo foi passando, os médiuns foram estudando, as casas espíritas assumiram uma postura de responsabilidade, e o que a gente vê hoje? A mediunidade no outro grau. Não pensem vocês que não estamos aqui sob a influência de espíritos. Estamos, nós aqui, mas vocês também estão. E ninguém está aqui chamando a atenção de que o espírito está aqui manifestando. Ele não precisa dar show. Ele nos dá a dica, ele fala por nós, ou pega um discurso e faz, mas de uma maneira tão discreta, tão natural, que aí entra um outro ponto.
a fé raciocinada. Falar, mas isso aí é invenção da Joselma. Pô, vá buscar, pesquisa. Ela não está falando que ela está falando a verdade indiscutível. Vai lá e pesquisa, confere, questiona com a Joselma, mas isso que você falou, e vai. Sem brigar, nós vamos crescendo todos. A mediunidade está se tornando mais sutil. Eu diria assim, nós médiuns estamos ficando mais educados com Jesus. Com Jesus. Nós estamos ficando mais educados. Eu não preciso encontrar com o outro e falar assim, nossa, tem um espírito vestido assim, assado do seu lado. Para quê? Qual o resultado disso? Mas, pela presença do Espírito, eu posso ver a necessidade do momento e posso conduzir a fala, o trabalho, a conversa, a partir daquilo que eu estou vendo. O Espírito fica mais à vontade, o médium fica mais à vontade, o trabalho transcorre com mais naturalidade. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Não precisa mais do médium do Palminha ficar lá para o pobrezinho do espírito ter que bater palma. Hoje, nós sabemos da presença deles, né? A gente até brinca com eles de vez em quando, né? Você fica quieta aí, ou me dá cobertura. Coisas assim, na brincadeira respeitosa. Sabendo o papel deles e sabendo a nossa responsabilidade. Então, minha gente, mediunidade com Jesus é isso. A coisa mais linda é eu ver esse tanto de gente aqui para ouvir falar de mediunidade. Coisa mais linda. Sabe? Antigamente mediunidade era tabu. Hoje nós estamos aqui para ouvir. Para levantar a cabeça, não por prepotência, por orgulho, mas levantar a cabeça e falar, eu sou médium. E as coisas que eu vejo, que eu ouço, eu não estou ficando doido não. Mas eu tenho que estudar. Eu preciso filtrar. O Espírito vem e fala, não, porque na Idade Média, você foi a rainha tal. Ah, é? Mas o que tem isso a ver? Se fosse importante eu saber, Deus deixava que a memória nossa do passado, e quando precisa, deixa. Quando é necessário, vem cá, crioulo, ó, vou falar com você aqui, ó. Aí me lembro em sonho, eu dou aqueles pulos na cama, meu Jesus. Não precisa mais do que isso. Aí eu levanto murcha, sem graça, com vergonha, e vamos trabalhar. Então, para que saber se eu fui A ou B ou C? Isso não altera, gente. Então, mediunidade é abençoado canal de todos, em maior ou menor grau. E nós espíritas detemos a responsabilidade do conhecimento da mediunidade à luz do Evangelho de Jesus. Isso é para os espíritas. Os outros, às vezes, têm umas atitudes, não tem que ficar escandalizado com eles, não. É a possibilidade deles. A nossa é de responsabilidade. Deixa eu parar por aqui, senão não deixa essa lama. Aí. Aula, viu? Foi. Som. E enquanto Joselma falava, eu estava pensando aqui 1000 coisas, né? O que dizer para continuar essa conversa? Eu vou pegar um fiozinho agora desse final e tentar dizer alguma coisa na sequência. Sobre a identificação dos espíritos e sobre quem nós fomos. Se ser uma pessoa de projeção social fosse importante, aquela rainha que escreveu um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo teria sido identificada. E lá está uma rainha de França. Né? Somente. Eu fui procurar quantas rainhas a França teve. A lista quase não acaba mais. Né? Então não é importante. Né? Assinou lá uma rainha de França apenas. Né? E aí Joselma conduziu a fala dela numa direção que inicialmente eu tinha pensado. Nós tivemos grandes médiuns no século XX. Nós chegamos a ter conjuntamente, né, vivendo no mesmo momento, Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco e Raul Teixeira começando.
ao mesmo tempo. 4 grandes médios, os que a nação conheceu, porque o Brasil é muito grande e nós tivemos outros grandes médios, sobretudo de cura, de efeito físico antes. O que dá para a gente entender, por exemplo, num Brasil desse tamanho, o Dr. Bezerra de Menezes se desdobrando para ser o espírito que ditava receitas em diferentes lugares do Brasil, a diferentes médios, porque a gente não tinha nem o SUS, né? Então eu estou falando de um Brasil antes da década de 80. Mas nós estamos no século XXI, já na sua segunda década, e quem são os médiuns hoje? Somos nós. Os médiuns somos nós que aqui estamos. E olha o que Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Franco, diz no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Ele diz assim: a mediunidade apresenta-se fecunda. Não significa necessariamente que o seu portador seja um espírito nobre ou missionário com sacerdócio relevante e programado. Eu vou ler de novo para causar mais impacto. A mesma... Olha só. Apresenta-se fecunda, ou seja, aquela mediunidade bem configurada. Vê, ouve os espíritos, sente com clareza. Isso não significa necessariamente que o seu portador seja um espírito nobre ou missionário com sacerdócio relevante programado. E aqui a gente poderia resumir o comentário dizendo assim: fica a dica para a gente reler Os Mensageiros, que André Luiz tão zelosamente não colocou no livro o título de Os Médiuns. Aí muita gente vê Os Mensageiros e nem faz ideia de que o título é uma outra palavra para designar os médiuns. Então, quem são os médiuns que estão lá? E há alguns nessa condição. Há quem, de fato, cuidou da mediunidade como um talento, conforme recomendado por Jesus, e há também quem não cuidou. E o livro vale a pena ser lido, porque ele é o testemunho de uma época. Ele fala de médiuns como dons. Aí, voltando aqui para o texto de Filomeno, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele diz: de igual maneira, externa-se sutilmente, não implica ser destituída de objetivo ou significado dignificante. Agora é o outro polo, né? O primeiro era aquela fecunda. No outro extremo desse contínuo está aquela que se externa sutilmente e não implica, nesse caso, sutilmente, que ela seja destituída de objetivo ou significado dignificante. Aí ele prossegue aqui para concluir o raciocínio dizendo: em ambos os casos, pode ser tida como instrumento hábil de serviço, facultando o crescimento interior do medianeiro, a que deve dignificar, mediante exemplos salutares de elevação de princípios, tanto pela conduta assinalada pelo amor, pela solidariedade, pela dedicação à vivência dos postulados do bem. Então, esse texto de Manuel Filomeno de Miranda, especificamente esse parágrafo, eu gosto de colocar lado a lado com aquele parágrafo anterior que eu li, em que Kardec define os médiuns. Eu acho que Filomeno faz um desdobramento, ele diz em termos que nós conseguimos colocar nos dias de hoje, nos reconhecendo, se quisermos negar o que Kardec disse. Porque se a gente lê a definição de Kardec, diz, não, mas eu não me encaixo aqui, né? Aí se lê Filomeno, não tem para onde fugir, né? Ou seja, não tem para onde fugir. Somos nós, nesse século XXI, nessa segunda década, vivendo nesse mundo que tem disputas, polaridades. Nós estamos entrando numa hora aguda de transição na Terra. E os médiuns agora são os médiuns anônimos. Somos nós o médium porteiro da casa espírita, o médium expositor que precisa estar aí sintonizado para a tarefa, para prosseguir, como disse Orson ontem na sua conferência. Somos nós que fazemos aquela tarefa que ninguém quer fazer, que ninguém vê, que ninguém nem valoriza, nem na casa espírita, nem na sociedade. Porque o grande lugar dos médiuns anônimos, além da casa espírita, estudando, fazendo desse espaço um laboratório de autoaprimoramento, é também na sociedade. Porque a grande revolução que nós esperamos nesse mundo de regeneração não virá por decreto. Ele virá pelo aumento paulatino dos homens e mulheres de bem.
Quando nós tivermos um número significativamente maior de homens e mulheres de bem comprometidos com isso que Filomeno diz aqui no final, conduta assinalada pelo amor, pela solidariedade, pela dedicação e vivência aos postulados do bem, nós teremos um mundo de regeneração na Terra. Então, nós que temos acesso à obra de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, que convivemos com outros médiuns extraordinários nas nossas casas espíritas, nós que temos essa mediunidade, digamos, sutil, nós estamos na sociedade colocados no nosso melhor lugar para dar esse testemunho de mediunidade e vivência com Jesus. Porque os espíritos não se manifestam apenas nas reuniões mediúnicas. Eles estão lá e o obsessor estará com aquela atendente que nós estamos vendo pela primeira vez e que se exaspera conosco. Se a gente perder a paciência ali, qual é a paciência legitimada que nós teremos para doutrinar na reunião mediúnica? Então, doutrinar na reunião mediúnica, acolher um espírito na reunião mediúnica, é consequência da convivência com as inúmeras pessoas ao longo de uma semana. Então, a reunião mediúnica é ápice de vivência. É nesse sentido que nós precisamos entender a experiência mediúnica, ela se vinculando à nossa vida, ela se enraizando na nossa experiência. E atender aos espíritos não é só para aquele que está na reunião mediúnica. A nossa vida pede diariamente essa postura. Acho que é por aí, né? Que bonito, Denise. Enquanto as nossas queridas amigas aqui falavam, eu me lembrei de alguns fatos interessantes, principalmente considerando, a Denise citou que nós evoluímos como sociedade e hoje nós temos o SUS. Antes nós precisávamos dos médios curadores, dos médios de cura. Hoje nós estamos numa nova realidade. Hoje nós temos o atendimento público disponível. Apesar de todos os problemas que o Brasil enfrenta, nós temos. Enfim... Só um parêntese. Eu já me dediquei a pensar quando os médiuns curadores deixaram de atuar ostensivamente, porque é como se eles fossem diminuindo. Gradativamente. É a partir desse momento que a gente introduz um sistema único de saúde no Brasil, com todos os problemas que ele tem. Sim, mas tem. Porque não tinha, né? Os Estados Unidos, que é a primeira potência, não tem o SUS que nós temos aqui. Não tem. Mas nós nos lembramos de uma citação. O Fernando Palermo, que é um dirigente espírita na cidade de Franca, contou-nos que a sua avó, médium de cura no oeste paulista, nas proximidades de Araçatuba, aproximadamente no interior de São Paulo, essa senhora, analfabeta, médium de cura, atendia uma grande quantidade de pessoas que a procuravam. Ela foi contemporânea de Eurípides Barçanufo, na mesma época em que Eurípides atendia em Sacramento. E funcionava de uma coisa impressionante, né? Veja o que era a mediunidade naquele tempo. Então, ela atendia determinados casos que precisava de um remédio manipulado. Naquele tempo não tinha WhatsApp, gente. Não tinha. Então, diante daquele caso que ela se deparava, ela ficava em silêncio, baixava a cabeça, silenciava. E daí, alguns instantes, ela falava assim: aguarde. Daí, uns 4 dias, 5 dias, chegava pelo trem o remédio manipulado por Eurípides. Já imaginaram? Não tinha WhatsApp, era mental, era na hora, era uma sintonia de espírito para espírito. Não havia nenhuma correspondência escrita naquele processo. Ela enviava o pedido que Eurípides captava, manipulava o remédio e mandava para atender aqueles casos. Por outro lado, pensando em tudo isso, Joselma, na sua apreciação anterior, eu fiquei a pensar... Por esses dias, como vocês viram pela mídia aí, a Revista Internacional de Espiritismo, publicada em Matão e fundada por Caibar Schutel, completou o seu primeiro centenário, 100 anos de existência de uma publicação fundada por Caibar Schutel. E eu, como cidadão comum, como pessoa física,
na minha, não digo leviandade, mas digo assim, no homem velho talvez, eu comentei com alguns amigos, até tornei isso público. Eu falei, o Caio Barchuti, o bem que podia fazer visível lá na comemoração do centenário, né? Durante as palestras que foram efetivadas no dia 15 de fevereiro, data de fundação da Revista Internacional, quando estiveram alguns palestrantes comemorando a data. E eu desejei interiormente, quem sabe, né? O Caio Barchuti se faz visível num fenômeno mediúnico. Mas não aconteceu nada, é claro que não. Nós não temos mérito para isso. Por outro lado, eu me lembrei disso porque é o que a Joselma disse. Para quê? Qual a utilidade disso? Claro que ia dar um alvoroço, alguns iam sair correndo, mas imagine começar a aparecer um espírito lá no palco, alguns iam chorar, outros iam sair correndo, outros talvez até desmaiassem. Para quê? Não há necessidade de nenhum espetáculo mediúnico. Não, já foi esse tempo de verdadeiros shows mediúnicos, né? Nós não temos nenhuma necessidade disso. Então, esses detalhes são importantes para a gente perceber que realmente, como disse a Joselma, nós estamos evoluindo no nível de percepção, nós estamos amadurecendo no nível, a mediunidade está sendo apurada. Nós, como também a Denise, nós somos os médiuns que aí estão e aí estamos para sermos portadores da ação desses espíritos. A alegria sentida ontem na abertura do MIEP, a emoção sentida na abertura do MIEP ontem, que aquela belíssima música escolhida antes de dar início à sequência da cerimônia, aquilo nos tocou profundamente, e aquele ambiente de alta elevação, daquele ambiente tão harmonizado, de tanto evangelho no ar, até pelo tema, por esta imagem belíssima que foi escolhida, com Jesus acolhendo as criaturas, né? Então a gente percebe a presença dos Espíritos. Olha, eles estão conosco. A festa, a alegria não é só nossa, é deles também. Eles vibram de alegria com este empenho continuado, da mesma forma que foi assinado aqui, foi assinalado o médium porteiro, o médium isso, o médium aquilo. Também temos os médiuns do MIEP, que fazem esse evento maravilhoso, impecável sobre todos os aspectos, demonstrando o empenho, demonstrando o esforço para que o evento aconteça e nos proporcione momentos como esse. Eu vou pedir autorização para a TV7 depois para cortar esse debate, essa mesa redonda, e publicar também. Isso merece ser levado adiante, essa apreciação tão rica que feita merece ser compartilhado para outros amigos que não estão aqui, que não têm o link da produção, da transmissão, que não sabem da transmissão. Nós precisamos fazer esse empenho de compartilhamentos, enviar, mas não simplesmente enviar somente, acrescentar talvez o nosso comentário, a nossa apreciação, para criar a motivação para que as pessoas vejam. Isso é muito importante. E aqueles que tiverem tempo, cortem pedacinhos e coloquem o link original da íntegra, porque isso tem um poder de disseminação gigantesco. Então a mediunidade, ela é algo absolutamente natural, porque nós também somos espíritos. Acabou aquele tempo de fazer da mediunidade algo miraculoso, algo espetaculoso. Acabou isso. Hoje nós sabemos que os espíritos estão em toda parte. Como disse a Joselma, isso aqui também é uma reunião mediúnica. Quais os espíritos que estão aqui? Não sabemos, não vemos. Talvez tenhamos médiuns, videntes presentes que podem ter essa percepção. Eu sou absolutamente cego, mas por outro lado, a gente percebe a grandeza desse instante. E ainda referindo-se à mediunidade, agora em dezembro nós comemoramos também o centenário de Wallace Leal Valentim Rodrigues, esse autor notável, que tinha recordações de suas existências anteriores. Não é comum isso, é raro, mas ele tinha recordações de sua própria existência, como resumi ontem. Ele que foi uma famosa escritora francesa, tinha recordações, ele dizia, parece que foi ontem. E o Wallace, com a sua mediunidade, com a sua facilidade de intercâmbio, ele, em desdobramento pelo perispírito, esteve em Londres e localizou o trabalho feito pelo grande William Crookes das materializações do espírito Kate King, que ele produziu o livro, localizou o porão onde estavam guardados aqueles documentos, aqueles registros, inclusive fotográficos, não com a qualidade digital dos nossos dias, mas depois de muita insistência por telefone, conseguiu que aquela pessoa que guardava isso mandasse para ele. Ele traduziu o livro, tinha memória de outras vidas, dominava 6 idiomas, e publicou o livro Kate King, que está disponível, um livro publicado em 1976,
com a naturalidade que lhe era própria, e deixou esse legado fabuloso. Eu não poderia deixar de citar aqui, pelos dois momentos históricos marcantes, o centenário de Wallace de Nascimento e o centenário de fundação da Revista Internacional de Espiritismo. Pois é. Eu estava aqui guerreando comigo mesma se eu narrava um fato ou não. Mas eu vou pedir para que ele não seja divulgado, já que você vai fazer recorte, não sei o quê. Shorts. Exatamente, porque eu não gosto quando fala assim, porque o Chico falou, porque o Chico, aquilo me dá alergia. Mas eu testemunhei uma situação em 90, que muito me emocionou e me marcou muito no aspecto mediúnico. Havia numa determinada cidade do Brasil um médium de efeitos físicos de uma qualidade ímpar. Não são esses que todo mundo já ouviu falar, tal. Ele era bem discreto, trabalhava na lavoura e o dia todo. Quando ele chegava no fim da tarde em casa, ele encostava assim, ele se tornava ele mesmo, mas ele se tornava um homem elegante, muito elegante, falando baixo, suave, era completamente diferente. Ele movimentou o Brasil inteiro, que tomava conhecimento dele, cirurgias incríveis de coração e tudo mais. Em 2 minutos ele fazia, deixava, não era ele, o espírito, ele deixava ali, trabalhando com 2 enfermeiras profissionais, as enfermeiras faziam a sutura e tal, e ele já estava atendendo o outro. Aviões do Japão, por exemplo, chegavam trazendo pessoas para ser atendidas. Um grande trabalhador da mídia brasileira está condenado, vai morrer, foi cirurgiado por ele, viveu anos e anos e anos e anos depois. E o Chico confidenciou para a gente, no momento, na face da terra, é o maior médium de efeitos físicos que existe. Mas isso muito reservado. Por isso eu pedi para não... Foi coisa muito reservada. Então a gente caladinho, está observando. Um determinado dia alguém falou, porque eu estou com vontade de ir lá, mas não sei se vou, papapá. Eu ouvi um outro médium dizer assim, vai enquanto é tempo. Eu falei, meu Jesus, é cada coisa que eu escuto. Vai enquanto é tempo, né? E a pessoa correu lá e foi. Pouco tempo depois... antes disso, as pessoas que iam sendo beneficiadas, Japão, ele não cobrava, mas ele adorava caminhonete cabine dupla, mas não era, ele não fazia por mal, ele gostava, igual criança, ele não tinha muita maldade assim, ele gostava muito de caminhonete cabine dupla, e gostava muito de barcos também, para pescar. Então, chegou um momento que ele tinha várias caminhonetes cabine dupla estacionadas, ele era um só, nem carteira tinha, ele não sabia dirigir. E as pessoas, sabendo que ele gostava de caminhonete cabine dupla, eram pessoas de muito poder. Me parece, eu não vou falar a quantidade de caminhonetes, mas eram muitas. Bom, aí... De repente, um dia, ele saiu para a pescaria com os amigos, num dos barcos. E no alto do rio, um desses rios volumosos nossos, eles foram atacados por um enxame de abelha africana. E não tem outra saída quando acontece isso, vocês entendem disso melhor do que eu. Não tem outra saída a não ser... e o barco por cima, né? Para as abelhas perderem o rumo das pessoas.
Os outros todos sabiam nadar, ele não sabia. E ele desencarna nesse aparentemente acidente. E aí vem a resposta. As pessoas, porque esse é o ponto, as pessoas estavam estragando o médium, abusando da mediunidade dele, dando presentes que ele nem sabia dirigir caminhonete, ele tinha que pôr gente dirigir para ele. Ele não estava, estavam estragando o médium. Com a gratidão das pessoas atendidas, socorridas, ele tinha uma proteção ímpar. A gratidão era muito grande, porque os casos eram realmente notáveis. Então, os espíritos superiores discutiram e entenderam que deviam fazer ele voltar. Ele voltar para o plano espiritual para escapar do assédio vibratório das pessoas que estavam tentando, sem querer, estragar o médium. E aí, ele voltou e ficou aquele monte de coisa lá, aquele monte de caminhonete, cabine dupla, barca e tal. E quando passava aquela coisa, a presença do Espírito, ele era trabalhador da roça, que ele não abria mão daquilo, ele trabalhava na roça com todo amor, com todo carinho. Não teve outro caminho a não ser voltar com ele. E a gente teve oportunidade de conversar sobre isso com Chico, com outros médiuns, analisando a seriedade daquilo que tinha acontecido. A coragem dos espíritos nobres de interromper um trabalho que estava beneficiando a tantos, mas que estava fazendo o médium correr risco. Então, o que ele já tinha conquistado até ali, era preciso preservar e levar ele de volta. Então, isso é para nós vermos a seriedade do trabalho com a mediunidade. Os amigos espirituais falam, não deixa de falar sobre isso, mas pelo aspecto da seriedade, que se precisar, suprime até a vida. Eles vão falar, não, o espírito matou o médium. Pelo amor de Deus, né, gente? Não foi isso. Já passamos dessa fase. Não foi isso. Mas foi preservar o médium de cair, de escorregar naquilo que ele já tinha conquistado, moralmente falando. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Mediunidade não é fator da gente sair brincando ou tirar proveito para nós próprios, ou explorar as pessoas financeiramente, materialmente, como se fosse o favor meu que eu estivesse fazendo. Eu acho que esse é um ponto grave, que nós não podemos aceitar que isso aconteça perto da gente ainda. Pessoas que começam a cobrar e não sei o quê, e a gente ainda paga para ir. Ah, não, porque diz que o espírito, mas você precisa ver, então eu vou lá. Ah, ele cobra, mas paciência, eu vou pagar sem ele. Por outro lado, né, José, o próprio Kardec repugna elogios. Exato. Então era o ponto que eu queria dar a contribuição minha final aí. Eu acho que o que eu estava relutando em dizer, a Joselma já introduziu, né? Então isso aqui foi tudo muito bem organizado pelos espíritos, né? Já que nós não tivemos tempo de conversar antes, né? Eu estava aqui pensando em nós mesmos, né? Nos médiuns comuns, e aí, o que é que nós fazemos, né? Como é a nossa vida nesse mundo de desafios? Penso, pelo menos para mim, faz muito efeito, ler a biografia dos grandes médiuns. Sim. Eu já li diversas biografias de Chico Xavier para aprender como Chico viveu a mediunidade com Jesus, porque é aquele médium incorruptível, né? O Chico é grande, não é só pelo que ele psicografou, é pelo modo como ele viveu. É isso que o torna grande, né? Para além do fenômeno mediúnico. Recordações da mediunidade e da evasão do invisível, que são os testemunhos de Dona Ivone do Amaral Pereira, inúmeras vezes, né?
ler essas biografias que trazem esses depoimentos para a gente aprender, porque eles viveram testemunhos, provas muito graves, muito difíceis e superaram, né? E a outra coisa é a nossa vida comum, médiuns anônimos, né? Às vezes, eu não vou para reunião mediúnica, eu só sou aquela pessoa que fica lá na vibração, ou eu sou um médium que dou uma comunicação aqui, outra não sei quando, ou eu sou isso, eu sou aquilo. A resposta é vá, prossiga, né, Orson? Vá, meu querido, vá, minha querida. Faça essa escolha, se na sua tarefa espírita, faça essa escolha para ver o impacto positivo disso na sua vida. E o quanto participar de uma reunião mediúnica séria, com devotamento, nos traz aprendizado e maturidade de vida para quem sabe tirar as lições que ali estão. A expressão é de Kardec, é um laboratório, mas não é só da mecânica da mediunidade, é um laboratório de experiências de vida. Os dramas que nós ouvimos e que nos impõem um silêncio sobre eles. Um silêncio, a ética que nós precisamos aprender para estar ali na reunião mediúnica, as dores que nós ouvimos e as consolações dos espíritos superiores, é um patrimônio inestimável, que se nós tivéssemos bom juízo, todos nós estaríamos vinculados a uma reunião espírita com Jesus. Denise, a sua apreciação tão oportuna me faz lembrar uma outra figura. Aliás, um amigo pediu a palavra ali. No intervalo a gente se fala, porque a coordenação preferiu não interromper, né? Você me faz lembrar uma outra figura. No cotidiano das nossas casas, nós temos a figura do esclarecedor, né? Que é também um médium da mentoria. E não é um médium ostensivo, mas é um médium intuitivo que vai percebendo, vai aprendendo com a experiência. Como você disse, é um laboratório extraordinário, um aprendizado inestimável, e é mesmo. Nós que porventura tenhamos participado como esclarecedores, sabemos o quanto a gente aprende com os dramas. E o esclarecedor da reunião mediúnica, da mesma forma, quando fala em mediunidade com Jesus, a gente não pode restringir isso ao médium ostensivo que atua na reunião mediúnica. Nós já falamos aqui, todos nós, que a mediunidade se estende a todos os aspectos da vida, dentro e fora do centro espírita e dentro e fora do movimento espírita também. Porque existem muitas criaturas que não conhecem o que nós conhecemos. No entanto, são excelentes médiuns do bom senso, médiuns do bom atender, médiuns do bom comportamento, médiuns da dignidade, da decência, do trabalho ativo, que não são espíritas. No entanto, são carinhosamente conduzidos, inspirados por espíritos por causa da sua nobreza. Como bem destacou a Denise, o Chico não era grande por causa da psicografia, ele era grande por si mesmo. Ele foi um médium com a sua qualidade porque o espírito que ali está é um espírito já grandioso. Né? Quando a gente vê pessoas que atacam o Chico, as pessoas não sabem o que estão dizendo, não conhecem esse cidadão, esse espírito nobre que renunciou a si mesmo para ser instrumento desses espíritos. Então, quando falamos na figura do esclarecedor de reuniões mediúnicas, também está enquadrado em tudo isso. O esclarecedor tem que exercitar muito a empatia, colocar-se no lugar do espírito, mas entender também as dificuldades do médium que está ali conversando, sendo instrumento do espírito. É de fundamental importância tudo isso. A mediunidade com Jesus envolve a todos nós nos diversos segmentos de atuação que estejamos, inclusive na reunião mediúnica.